Era uma tarde fria e o som dos sinos da igreja ecoava pela cidade silenciosa. Enquanto as pessoas passavam apressadas, um menino de roupas rasgadas e olhar cansado caminhava descalço pela calçada. Ele segurava um pedaço de pão endurecido e murmurava algo baixinho. Era uma oração. Seu nome era Samuel. Desde que perdera os pais, vivia de abrigo em abrigo, carregando apenas a esperança de um dia ser amado novamente. Naquele domingo, ele viu as portas da igreja abertas e decidiu entrar. As velas acesas iluminavam o altar e o coro cantava uma canção suave. O garoto se ajoelhou no último banco e, com os olhos marejados, sussurrou: Deus, me dá um pai que me ame. Eu prometo ser um bom filho. O pastor da igreja, um homem chamado Elias, observava de longe. Era conhecido por sua rigidez. Tinha perdido a esposa há anos e nunca teve filhos. O sofrimento o tornara duro, desconfiado, distante das emoções. Ao ver o garoto ajoelhado, pensou que fosse mais um pedinte. Aproximou-se e perguntou em tom ríspido: O que você está fazendo aqui, menino? Samuel levantou os olhos com um brilho inocente. Estou falando com Deus, Senhor. Pedi para Ele me dar um pai. As palavras simples tocaram o coração de algumas pessoas próximas, mas em Elias despertaram uma dor antiga, a lembrança da família que nunca teve. Aqui não é lugar para isso, respondeu ele secamente. Vá embora. O menino hesitou, olhou mais uma vez para o altar e saiu, cabisbaixo. Lá fora, o vento cortava o rosto e a chuva começava a cair. Ele se abrigou debaixo da marquise de uma padaria e ficou ali, tremendo de frio, ainda acreditando que Deus o tinha ouvido. Nos dias seguintes, o pastor Elias não conseguia tirar o menino da cabeça. As palavras ecoavam na mente: Deus, me dá um pai que me ame. Ele tentava se concentrar nos sermões, mas a imagem daquele olhar puro o perseguia. Durante a madrugada, levantou-se da cama e foi até a janela. Lá fora, a cidade dormia, mas o vazio dentro dele parecia gritar. Na manhã seguinte, o pastor saiu mais cedo. No caminho, viu um grupo de crianças brincando e, por um instante, sorriu. Ao entrar na igreja, viu que uma das velas ainda estava acesa, mesmo após a noite inteira. E no banco de trás, havia um pequeno bilhete. Elias se aproximou e leu: Eu volto amanhã, Deus. Se o Senhor ainda quiser ser meu pai. O bilhete estava assinado com letra infantil: Samuel. O pastor ficou paralisado. Guardou o papel no bolso e, pela primeira vez em anos, se ajoelhou para orar. Senhor, por que esse menino me tocou tanto? Eu já não sei ouvir tua voz. No dia seguinte, ele esperou na porta da igreja. A chuva voltara a cair e as ruas estavam vazias, mas o garoto não apareceu. A preocupação cresceu. Elias sentiu uma angústia que há muito não conhecia, a de perder algo que mal havia encontrado. Horas depois, ao sair para procurar o menino, o pastor caminhava distraído pela calçada molhada quando um carro desgovernado avançou sobre ele. O impacto seria inevitável, mas, num impulso, uma pequena figura correu e o empurrou para longe. O carro bateu no poste com um estrondo. Elias caiu no chão atordoado. Quando abriu os olhos, viu o menino ensanguentado ao lado dele. Samuel olhou para ele e sorriu, fraco. Viu, pastor? Deus ouviu. Eu encontrei meu pai. Elias segurou a mão do garoto, sentindo o coração despedaçar. As lágrimas se misturavam à chuva. Não. Não fala isso, meu filho. Eu que te encontrei. O som da sirene se aproximava. Pessoas começaram a se juntar ao redor. Elias abraçou o menino e repetia baixinho: Fica comigo, Samuel. Por favor, fica comigo. O menino fechou os olhos com um sorriso sereno, como quem finalmente havia encontrado paz. O pastor olhou para o céu e chorou como uma criança, sentindo algo mudar dentro dele. Uma promessa sendo cumprida de forma misteriosa, mas o destino ainda tinha algo preparado, algo que transformaria não só aquele homem, mas toda a comunidade. O pastor Elias permaneceu ajoelhado ao lado da maca, enquanto os paramédicos socorriam Samuel. Quando a ambulância partiu, Elias subiu junto, segurando firme a mão do menino.
Ele estava inconsciente, mas seu rosto mantinha aquela expressão de paz. Durante horas, o pastor ficou na sala de espera do hospital, com o bilhete amassado nas mãos. A mensagem agora parecia ter sido escrita para ele, como se Deus estivesse falando diretamente ao seu coração. Samuel sobreviveu, mas precisaria de tempo para se recuperar. Quando acordou, seus olhos procuraram alguém. E o pastor estava lá, segurando sua mão. Elias sorriu emocionado. Desculpa, filho, eu devia ter te ouvido naquele dia. Deus te mandou para mim e eu não percebi. O menino, com voz fraca, respondeu: Tá tudo bem, pai. Deus nunca se atrasa. Aquelas palavras curaram algo dentro de Elias. Desde então, ele passou a cuidar do menino como se fosse sangue do seu sangue. Levava-o à escola, orava com ele todas as noites e, pela primeira vez em anos, voltou a sorrir de verdade. O garoto, com sua fé simples, trouxe de volta a humanidade que o pastor havia perdido. Os membros da igreja começaram a perceber a mudança. O homem que antes pregava com dureza agora falava com amor. As pessoas voltaram a frequentar os cultos, tocadas pela transformação genuína. Meses depois, numa celebração especial, Elias chamou Samuel ao altar. O menino, vestido com roupas novas e um sorriso largo, caminhou até ele. Elias, com lágrimas nos olhos, disse diante de toda a congregação: Esse menino entrou um dia nesta igreja pedindo um pai, e eu, cego pelo orgulho, o mandei embora. Mas Deus, em sua misericórdia, me trouxe ele de volta, e hoje é ele quem me ensina o que é ser pai. A igreja inteira se emocionou. Samuel correu e abraçou o pastor com força. Era um abraço que dizia tudo: perdão, amor, recomeço. Aquele gesto uniu corações que a dor um dia havia separado. Os anos passaram. Samuel cresceu e seguiu os passos do homem que o acolheu. Tornou-se pastor também, conhecido por sua compaixão e fé inabalável. Em cada sermão, ele contava a mesma história, para lembrar as pessoas de que os planos de Deus nunca falham. Eu entrei na casa de Deus pedindo um pai, dizia ele, e Deus me deu muito mais. Me deu uma família, um propósito e um nome, porque Deus não une sangue, Ele une corações. E assim, a oração inocente de um menino órfão mudou o destino de um homem, de uma igreja e de todos que ouviram essa história. Um pedido simples, nascido da fé, provou que o amor verdadeiro não depende de laços biológicos, mas daquilo que o próprio Deus escreve no coração de quem crê. E naquela mesma igreja, o banco onde Samuel um dia se ajoelhou continua lá. Muitos dizem que, às vezes, ainda se ouve o eco de uma voz infantil sussurrando baixinho: Deus, me dá um pai que me ame. Mas agora a resposta já foi dada, em forma de amor, fé e milagre. Se essa história tocou o seu coração, deixe o seu like e compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem. E não se esqueça de se inscrever para mais histórias que fortalecem a alma. Obrigado por assistir e até a próxima.